E aí, meu nome é Pedro Paulo Barana e esse aqui é o Impressões. E aí galera, tudo belezinha? Antes de falar sobre o vídeo de hoje, aquele recadinho de sempre. Se inscreve no canal aí, vá lá, aproveita e curte o vídeo e compartilha nas redes sociais. Afinal, custa nada, né? Hoje, assim como no vídeo passado, eu irei falar sobre uma obra escrita por uma autora negra. E é esse livro aqui, A Cor Púrpura, da Alice Walker. A Alice ela é uma escritora, poetisa e ativista dos movimentos negros e feministas norte-americanos. E por causa da segregação racial americana, a Alice acabou estudando na única escola para negros que existia na cidade de Eatonton, na Geórgia. Lá ela foi a melhor aluna de sua sala e foi oradora da turma. E por causa disso ela acabou recebendo a oferta de uma bolsa de estudos da Universidade de Spelman. Lá ela começou a se envolver em movimentos de direitos civis e tal. Mas por que eu estou falando sobre isso? Então, assim como a Conceição Evaristo, a Alice Walker escreve através de uma espécie de escrevivência, falando sobre suas experiências e a experiência de vida do seu povo. O livro A Cor Púrpura foi ganhador de um prêmio Pulitzer em 1983 e ele é classificado como um romance epistolar, que significa que a história é contada através de cartas de personagens. Outros livros que possuem o mesmo formato são Carrie, do Stephen King, e Lucila, do José de Alencar. E muito provavelmente esses livros também serão tratados em vídeos aqui no canal. Então, para não perder nenhum desses vídeos, não esquece de apertar o sininho para receber as notificações quando forem lançados vídeos novos. Mas agora voltando para a obra de hoje. Essas cartas elas são escritas pela jovem Sally, de 14 anos. Ela é uma garota negra com quase nenhuma educação escolar que vive no sul dos Estados Unidos ali pelo início dos anos 1900. E cara, o sul dos Estados Unidos é a região mais escravocrata do país. E tipo, apesar da obra se passar depois do período da abolição, a gente sabe que isso não ocorre com uma canetada. Então meio que o regime escravista perpetuava essa situação. E no livro a gente é apresentado as cartas que essa menina escreve a Deus. E aqui cabe uma curiosidade sobre o texto. A autora ela decidiu escrever o livro como se realmente fosse uma garota de 14 anos com baixa instrução escolar. Então você vai ver diversos erros de ortografia e de gramática formalista, o que dá uma veracidade maior para a obra. Sério, isso fica muito bom. E a tradução da Betúlia Machado, da Maria José Silveira e da Peggy Bodelson também mantém essa característica na língua portuguesa, apesar de acabar falhando um pouco porque a gente perde a fala típica do negro norte-americano, já que aqui no Brasil a gente não tem muito essa diferenciação. Daí o livro ele já começa com aquele socão na boca do estômago, né? Porque o primeiro capítulo é Sally dizendo a Deus sobre a primeira vez que foi estuprada pelo seu próprio pai. Sim, a obra ela é bem pesada nesse sentido e logo nos primeiros capítulos há uma frase muito marcante da Sally quando ela apanha repetidas vezes seu pai, que ela diz assim: "Mas eu não sei como brigar, tudo que eu sei fazer é continuar viva." Sally é órfã de mãe e a mais velha de 4 irmãs. E o livro ele se passa assim, por volta de uns 30 anos. E no início da obra, enquanto ela é abusada pelo pai, ela chega a engravidar 2 vezes, mas tem seus filhos retirados e dados a outra família. E o sofrimento dela continua quando um fazendeiro local, o senhor, deseja se casar com sua irmã mais nova, a Nettie. E o pai dela não permite isso, oferecendo a Sally ao invés da irmã mais nova. E a gente percebe que a ideia do pai é começar a estuprar a filha mais nova ao invés de Sally. E a vida de Sally ela continua cheia de abusos, agora por parte do marido, e isso dura vários anos. E só começa a mudar com a chegada de 2 outras mulheres na vida dela. A primeira é a Shuggie Avery, uma cantora negra norte-americana e amante do senhor. E nesse momento a Sally ela vê uma foto da Shuggie encontrada nos pertences do senhor e só de ver essa foto ela sente uma atração sexual instantânea pela cantora, que é um sentimento até então desconhecido por ela e que ela nem sabia que era capaz de sentir por outra pessoa. Isso tudo
vai ainda mais, né? Tudo isso aumenta quando a Shug vai morar na casa do senhor junto com a Sally. A outra mulher importante para a mudança de pensamento de Sally é a Sophia, uma mulher robusta que ela casa-se com Harpo, que é filho do senhor. Diferente da Sally, que foi condicionada a vida toda a uma subserviência ao seu marido, a Sophia ela tá pouco se fudendo para essas ideias absurdas, sendo desobediente quando acha necessário e inclusive brigando fisicamente com o marido. Isso tudo é muito louco na cabeça da Sally, porque além de toda a criação familiar, ainda existe toda a perspectiva religiosa que a narradora acredita. E não podemos esquecer que a Sally está sempre escrevendo e conversando com Deus nessas cartas. E aparentemente a Bíblia foi o único livro que ela leu, o que cria ainda mais barreiras para ela entender que sim, ela é uma mulher livre e que sim, ela pode tomar suas próprias decisões. Por meio das influências da Sophia e da Shug, a Sally começa a questionar seu lugar no mundo, sua fé, seu relacionamento com Deus, sua orientação sexual e o lugar de mulher, principalmente da mulher negra dentro daquela sociedade americana na primeira metade do século XX. E isso faz a gente compreender a importância da representatividade para grupos sociais minoritários, que quando veem outros iguais tendo trilhado caminhos completamente diferentes dos seus, um mundo de ideias e pensamentos surgem nessa população. Outro ponto que quero destacar aqui, que é maravilhoso nesse livro, é que as pessoas que ajudam Sally durante todo esse processo são mulheres e são negras. Infelizmente é muito comum a gente ver em vários meios pessoas brancas contando histórias de pessoas negras. E infelizmente são essas histórias que acabam alcançando maior projeção midiática e consequentemente maior sucesso. Como se isso por si só já não fosse um problema, na maioria dessas produções a gente vê a figura do White Savior, ou branco salvador. Normalmente é esse personagem branco que irá influenciar diretamente a vida dos personagens negros. E ele será o motor de mudança para a vida daquela população, seja de negros, de índios ou de asiáticos. Um dos maiores exemplos de obras que a gente pode ver essa síndrome do Salvador Branco é no filme Green Book, que inclusive foi ganhador do Oscar 2019, sendo que nesse mesmo ano havia um filme sobre os negros contados por negros, como Infiltrados na Clã e Pantera Negra. E é muito foda que 3 filmes que contem histórias negras concorram ao Oscar no mesmo ano. Mas diz muito sobre a nossa sociedade que o filme vencedor tenha sido aquele que o branco é o responsável pela mudança do negro, como é o caso de Green Book. E se você está achando que esse caso que citei é um caso isolado, lembrem aí de filmes como Danças com Lobos, Escritores da Liberdade, Meu Nome é Rádio e do livro que também virou filme Histórias Cruzadas. Ler autores que fujam do padrão de homem branco, europeu ou americano facilita para que a gente comece a problematizar esse tipo de situação e de tentar entender o porquê disso acontecer e ser tratado com tanta naturalidade. E assim como grandes obras literárias, o livro A Cor Púrpura também ganhou uma versão cinematográfica, que foi dirigida pelo Steven Spielberg em 1985 e que tinha no elenco nomes como Whoopi Goldberg e Oprah Winfrey. O filme ele foi muito bem aceito pela crítica, tendo concorrido a 11 Oscars, apesar de não ter ganho nenhum. Entretanto, eu particularmente não gosto muito do filme. Muitas pessoas dizem que é uma história emocionante, é difícil não chorar, e beleza, concordo plenamente. Porém, eu não acredito que o Spielberg conseguiu traduzir de maneira eficaz esse universo da Sally para as telas. Claramente é um universo que ele não está habituado, o que inclusive faz ele tratar certos momentos com uma leveza até exacerbada. Mas cabe destacar aqui as atuações do filme, que são impecáveis. E retomando o tema da representatividade, a Lupita Nyong'o, atriz que ficou conhecida por filmes como Nós e Pantera Negra, já afirmou que foi por causa de Whoopi Goldberg em A Cor Púrpura que ela se viu representada e se sentiu alguém, pois viu uma mulher que se parecia com ela em posição de destaque e que lhe deu esperanças e acabou influenciando a própria Lupita a ser atualmente essa mulher que dá esperança a tantas outras. E esse, acredito eu, é o foco do livro, a questão da representatividade
e da sororidade da mulher negra uma com a outra e a capacidade delas serem um motor de transformação social, tudo isso sendo apresentado dentro da perspectiva de uma autora negra. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa impressão de hoje. Se você já leu o livro ou já viu o filme, comenta aqui embaixo o que achou. Comenta também o que achou do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e de me seguir lá no Instagram. É o ubarana_p. Valeu, pessoal. Até a próxima.